Amém. Fica de pé aí até você receber. Eu sei que nessas datas algumas pessoas pensam assim: puxa, mas a igreja não tem que ficar comemorando essas datas que são comerciais. Irmão, para mim não importa se é comercial. Quando até o mundo celebra alguma coisa que é instituída por Deus, que é especial, e eu creio que especialmente pais é coisa que o mundo não está querendo celebrar muito, nós vamos nos lembrar que a paternidade é uma bênção da parte de Deus. Nós vamos nos lembrar que é intencional da parte de Deus que haja pai, que haja mãe, e a gente vai sempre celebrar sim, com muita alegria, e orar como a gente fez agora pelos pais. E eu peço a você então que pegue aí a sua Bíblia. Tem alguém que não recebeu aí? Estava um pai em pé aí que não recebeu? Se não recebeu, dá um tchauzinho aí, ó. Eu também não recebi não, mas depois eu pego, tá? Depois eu vou querer também, né? Também sou pai. Benção. Pega a sua Bíblia, por favor, abre comigo em João, capítulo 18. Ó, tá vendo? A gente, quem não chora não mama, irmãos, tá vendo? Recebi já minha lembrancinha aqui. João capítulo 18. Quero ler com você aqui do verso 1 até o verso 27. A gente está aí. Que benção. Obrigado, querido. Muito bom. Nós estamos pregando o Evangelho de João inteiro. Semana passada pregamos João 17, oração sacerdotal do Senhor Jesus, e agora a gente vai com ele para o Getsemane, e para esse momento que começa a ficar um momento mais duro, não é? Do Evangelho de João. Eu quero ler com você então do verso 1 até o 27. Acompanhe por favor a leitura. A gente sempre faz a leitura com muita tranquilidade, para que você possa assimilar, prestar atenção. É do texto, o texto é que é a palavra inspirada, é a partir do texto bíblico que nós vamos pregar para você. O que importa aqui é o conteúdo da palavra, é isso aqui, não são as minhas ideias. Então você precisa estar atento ao que é bíblico e fazer a separação do que é eventualmente uma opinião de alguém, tá bom? Nosso objetivo aqui, quando a gente prega a palavra, é que apenas aquilo que está escrito chegue aí até você. Esse é o nosso alvo. Vamos ler então aqui o texto. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco.
Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Ora, mais uma vez. Ó Deus, por favor, no nome de Jesus, dá-nos clareza quanto a esse texto, quanto à tua palavra, quanto ao teu propósito de trazer essa palavra para nós. Por que é que nós estamos lendo essa palavra hoje, Senhor? O que o Senhor quer dizer ao nosso coração? Fala profundamente a nossa alma, esclarece pelo Espírito do Senhor, para que a gente saia daqui com a convicção de que entendemos o que o Senhor quer dizer para o teu povo, e a gente tem a nossa própria vida mudada por Ti, por meio da palavra santa do Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, será que a ocasião faz o ladrão? Você acha? A ocasião faz o ladrão. Tem um ditado que diz assim, não é? Eu não acredito. Se alguém tiver tudo o que precisa, ele não vai fazer mal a ninguém? Tem gente que anuncia isso aí. Não, nós precisamos dar às pessoas o que elas precisam. Se a gente der tudo o que elas precisam, vai acabar a criminalidade, vai acabar os desvios. Todo mundo tiver tudo, tiverem supridos, então nós vamos viver no paraíso. O mundo vai ser perfeito. Mentira. Pelo que eu vejo do texto, pelo que eu vejo da palavra de Deus, pelo que eu conheço da Escritura, isso não é verdade. Por quê? Porque Adão, ele estava no jardim do Éden, e ele tinha absolutamente tudo de que ele precisava, não faltava a ele absolutamente coisa nenhuma.
não apenas o suprimento material, porque ele tinha tudo para que ele pudesse se alimentar, mas ele tinha o suprimento espiritual, ele tinha um propósito de vida, ele tinha a verdade, irmãos. A verdade vinha conversar com ele. O próprio Deus se manifestava a ele na viração do dia, lá estava Deus. Não tinha falta de coisa nenhuma. Acontece que a cobiça entrou no coração dele, ele desejou algo, e aquele desejo, a gente precisa aprender isso aqui. O desejo de Adão se tornou para ele uma necessidade. O mundo quer que você aprenda com Adão, aprenda a ser como Adão. É isso que muita gente anda fazendo. O mundo conversa com você, como Satanás conversou ali com eles, e instiga algumas coisas, faz uns questionamentos, apresenta algumas possibilidades, para gerar no seu coração alguns desejos, veja, desejos, vontades, e fazer parecer que esse desejo, essa vontade, não é apenas um desejo, não é apenas uma vontade, mas uma necessidade. E eu tenho explicado para vocês que necessidade é isso aqui, ó, isso aqui é necessidade. Eu não posso viver sem água, nem você. Não adianta, não é uma questão de filosofia de vida. Agora eu não vou mais beber água. Por quê? Porque eu tenho dó da água, eu não vou beber mais a água, coitada da água, não vou beber mais água não. Não preciso da água. Procure por mim daqui a 3 dias e veja se eu não preciso mesmo da água. Isso é necessidade. Todas as necessidades de Adão estavam supridas. As vontades, aí pode ser que não. Mas a vontade, quando eu começo a chamar uma vontade de necessidade, aí eu digo, eu não posso viver assim, porque eu sinto que eu preciso disso. Eu sinto, como que eu me sinto? A pergunta mais normal que a gente vê no mundo: como é que você se sente? Como é que você está se sentindo hoje? Hoje eu me sinto cheio de Deus. Não, hoje eu me sinto para baixo, parece que Deus está ausente, eu não sinto a presença de Deus. Eu sinto que eu sou isso, eu sinto que eu sou um homem, não, mas eu sinto que eu sou uma mulher. Não é uma questão de genética, é uma questão de como eu me sinto. Eu me sinto é a resposta para todas as coisas. Adão sentiu que ele precisava comer daquele fruto, ele sentiu, e porque ele sentiu, e ele estava ali com a possibilidade de fazer, ele foi lá e comeu. A ocasião faz o ladrão? Foi a oportunidade? Não, ele não estava em necessidade nenhuma, mas por causa daquele desejo transformado em necessidade, ele traiu o Senhor, Deus. Ele matou no jardim. Não, mas não foi, não, peraí, pastor, quem matou foi Caim, filho. Não, a morte entrou pelo pecado de Adão. A morte entrou, foi ali todos nós morremos, a gente já nasceu morto, espiritualmente mortos. A morte começou a imperar. O que é imperar? Imperar é império, tem um imperador. O imperador é mais do que um rei. Um rei pode ser assim, um rei constitucional, né? Tem uma constituição, sei lá. O imperador, a ideia de imperador, a ideia de império, é uma ideia mais forte ainda de uma imposição à vontade. O pecado, ele é impositivo. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, estava ali Adão no jardim, tinha todas as coisas, e mesmo assim ele pecou. E nós somos esse tipo de pessoa, nós nascemos e somos descendentes de Adão. Mas aqui o texto fala de um outro jardim. Eu torno a perguntar: a ocasião faz o ladrão? Porque o jardim aqui, onde está o segundo ou último Adão,
A Bíblia chama Jesus de o último Adão, você sabia disso? 1 Coríntios 15, 45 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, e aqui no caso é Jesus, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, de uma certa forma, Jesus é colocado como esse Adão, mas o Adão de quem nós recebemos um novo nascimento, uma nova herança. Podemos não ser mais apenas filhos do Adão que pecou, mas podemos ser agora, receber a geração, a nova genética, a nova geração, por meio do último Adão. E esse último Adão está no jardim, mas não é um jardim tão bacana como aquele que Adão estava, não. Aqui ele está num jardim que é um jardim de humilhação, é um jardim de lágrimas, é um jardim de tentação, é um jardim onde o clamor de uma oração, veja que todos os dias lá vinha Deus e conversava com Adão. Mas Jesus está no jardim, nós conhecemos, não pelo texto de João, mas por outro texto, que é aqui que ele vai orar e dizer: Pai, todas as coisas já são possíveis, se possível, passa de mim este cálice. E a gente não tem uma resposta de Deus, a resposta de Deus é o silêncio. A resposta do Pai aqui, pelo menos no que a gente tem conhecimento, né, é o silêncio. E Jesus está ali, a oração dele é respondida com silêncio. O jardim é o jardim do Getsemane. Getsemane e a agonia de Jesus. Aqui é interessante porque João não se debruça sobre isso. Você sabe que o Evangelho de João foi o último a ser escrito. Ele escreveu muitos anos depois dos primeiros já terem sido escritos, e ele fala algumas coisas que os outros não falam. Ele é bem diferente nos enfoques. Algumas coisas que os três primeiros evangelhos, que são chamados de sinóticos, eles falam, João passa-se um pouco por cima, e ele fala algumas coisas que os outros não falam. Ele dá um enfoque, parece que ele está preenchendo algumas lacunas, alguns espaços que os outros evangelhos não trouxeram para a gente. Ele não dá detalhes do sofrimento, mas vamos olhar aqui o que é que ele registra. E aí o verso 1, quero que você mantenha a sua Bíblia aberta para você dar aquela conferida, ler. Em algum momento eu vou ler, mas em outros momentos eu vou só citar. Você dá aquela corrida de olhos aí para você ver. E que diz: tendo Jesus dito estas palavras. Que palavras? Estas palavras, as palavras que ele disse no capítulo 17, a oração sacerdotal que ele fez pelos discípulos. E alguns desses discípulos, porque aqui diz que ele saiu juntamente com os seus discípulos, ele saiu com todos os discípulos, mas ele levou para mais perto de si, lá no Getsemane. Isso a gente vai ver em Marcos 14, verso 33, ele levou alguns para mais perto de si. Lá Marcos 14, 33 diz: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Esses discípulos vão ver mais de perto o sofrimento de Jesus ali no Getsemane. E Getsemane significa prensa de azeite. O azeite é tirado, né, esmagando a azeitona, e o que vai ser esmagado naquele jardim é a alma do Senhor Jesus. Esses discípulos vão ver. E aqui também cita que ele atravessou o ribeiro de Cedron. Esse ribeiro de Cedron, ele é um riozinho assim intermitente. É como um córregozinho que em alguns momentos ele estava presente correndo ali, outras épocas do ano ele estava seco. Era um lugar onde se depositavam as sobras dos sacrifícios. E a gente tem uma outra referência na Bíblia de alguém também atravessando o ribeiro de Cedron. Esse alguém é Davi. Ele atravessou o ribeiro de Cedron também humilhado no dia em que ele estava fugindo de Absalão, que o havia traído. Seu filho Absalão o traíra, e ele fugiu dali. Ele atravessa também, a Bíblia diz que ele atravessa esse ribeiro. Não posso dizer que foi por causa disso que João registrou, mas não dá para a gente não fazer assim uma associação, uma comparação, uma vez que Davi é em muitos aspectos tipo de Cristo. E naquele caso Davi suportou a humilhação, porque enquanto ele está saindo de Jerusalém, vem Simei, um sujeito que começa a jogar terra nele, dizer: você está recebendo a paga do que você fez, e acusa ele de coisas que na verdade Davi tinha cometido pecados realmente contra o Senhor, e aquilo ali era resultado sim, mas não as coisas que Simei falava dele, o
O que Simei falou contra ele naquele dia era mentira, não era verdade. Ele fazia acusações, julgava a terra. E um servo ali, um soldado de Davi, um dos seus principais, ele vira para Davi e diz assim: deixa que eu dê um golpe só e eu tiro a cabeça dele do lugar. Não precisa me autorizar 2 golpes, você me autoriza 1, Davi, eu tiro a cabeça dele. Como assim que ele está afrontando o rei? Como é que esse homem afronta? E Davi diz: não, se hoje Deus quer me humilhar, eu serei humilhado, eu vou receber a humilhação que Ele está me dando. Quem sabe Ele terá misericórdia de mim, vendo a minha humilhação, e Ele me restituirá a possibilidade de ver de novo Jerusalém. Então ele está contando ali com a misericórdia de Deus. E não tem como não perceber, né, que é muito semelhante o fato de Jesus receber essa humilhação pelo reino, por causa, não para que ele fosse rei, o reino, se você vê Davi, ele tem uma dimensão do reino muito mais do que o fato dele ser rei. Ele sabe que Deus é que é o rei. E também aqui o Senhor Jesus, por causa do reino, por causa de nós, Ele está suportando a humilhação para que a misericórdia de Deus nos alcance. E esse lugar, verso 2 aí, era um lugar de oração, era uma propriedade particular, não era assim um jardim público, era um lugar onde se prensava, alguém era dono daquele lugar ali e fazia ali a sua prensa de azeite. E João destaca, é interessante, João ele fala muitas vezes da presença de Judas aqui, você viu? Ele cita Judas muitas vezes nesse texto. Judas, ele está vindo, o traidor está vindo, e Jesus não evita esse lugar. Se Jesus quisesse evitar a prisão, ele iria para um outro lugar, mas ele vai de propósito para esse lugar. O lugar onde ele estivera muitas vezes com os discípulos, e a gente sabe, né, por outros textos, que Jesus está orando ali. Marcos, por exemplo, 14:37 diz: voltando, achou-os dormindo. Depois que Jesus volta daquela oração, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele volta, diz assim: voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus não evita esse lugar, e o verso 3 coloca Judas aqui como sendo o líder do destacamento. Ele está liderando aquele grupo que vai prender Jesus. Você vê aqui que Judas tomou o destacamento, né? Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Aqui não diz assim que os soldados chegaram, que os guardas chegaram, mas diz que Judas, quando Judas recebeu a escolta, veja, ele está liderando a prisão de Jesus. É João que mostra ele aqui nesse protagonismo maligno. E Judas é um dissidente, não é mesmo? Judas é alguém que caminhou com Jesus, para todos os efeitos, ele era um discípulo de Jesus. Ele caminhou, viveu como discípulo de Jesus, ouviu todo o ensinamento de Jesus, tinha até a confiança de Jesus, ele portava a bolsa. Judas, como é que ele se torna algo tão terrível como o líder do grupo que vai prender Jesus? E eu gostaria muito que isso fosse reservado apenas a Judas. Mas mesmo hoje, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso também, sobre essa figura, esses traidores, esses Judas, esses inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18 fala assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre,
e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O apóstolo aqui, escrevendo aos Filipenses, ele fala assim: olha gente, e a carta aos Filipenses é uma carta de alegria, lembra? É a carta da alegria, onde ele está dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos. Importante é a gente estar alegre no Senhor e tudo, mas ele diz: mas aqui eu paro para chorar por causa desses que, andando entre nós, se tornam, se mostram a melhor palavra, não é se tornam, se mostram traidores. E o motivo pelo qual eles são traidores, você vai ver que é exatamente o mesmo motivo de Judas. Aqui diz que o destino deles é a perdição, e Jesus disse que Judas era o filho da perdição. O destino deles é a perdição, porque o Deus deles é o ventre. O que ele quer dizer com o Deus deles é o ventre? O Deus deles é a vontade. O Deus deles é a vontade, é o que eles querem, é o que eles sentem, é como eles avaliam a situação. Mas eu quero, eu mereço isso, eu preciso disso. E se Jesus Cristo for dar, eu sou discípulo de Jesus. Porque a expectativa de Judas era receber alguma coisa. Poxa, estou do lado do Messias, o que vai dar bom para mim. Você, no mínimo, o ministro do Messias. Na cabeça dele tudo era material e presente, o que ele queria era se dar bem na vida. Então, de repente, Jesus Cristo pode ser a solução para a minha vida. Pensa bem, Jesus pode ser o meu diferencial competitivo. Se eu me torno um crente, e realmente, porque as pessoas que começam a conhecer sobre o que Jesus faz, os milagres, a ação, o poder de Jesus, não quer dizer necessariamente que eles sejam convertidos, mas eles entendem que Jesus é Deus, e aí eles falam assim: eu preciso de um pedacinho desse negócio, a bênção está ali. Se eu me tornar um crente, o que eu vou fazer? Se você entregar sua vida a Jesus, agora você vai orar e tudo vai acontecer. Que bom, eu estou querendo. Então, quais são os benefícios? Ele começa a procurar os benefícios. O Deus deles é o ventre. Vai me satisfazer? Vai matar a minha fome? Mas que fome? Não é uma fome realmente de necessidade, muitas vezes, mas tantas vezes é a necessidade do desejo. Jesus vai fazer o que eu quero? Se você usar as palavras certas, sim, salabim, bim, bim, em nome de Jesus, essa água vai transformar em vinho. Em nome de Jesus, o Fiat 147 vai se transformar em uma Ferrari. Em nome de Jesus, o empregado será patrão. Em nome de Jesus. E a confusão está não em que Jesus Cristo não abençoe, não em que o Senhor Deus não cure, não faça o que Ele faz, mas o motivo pelo qual a pessoa se aproxima de Jesus por motivos interesseiros. E aqui o apóstolo diz assim: o problema com eles é que o Deus deles, na verdade, não é Deus, mas é a vontade deles, é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupou com coisas terrenas. Mas nós, ele fala, a nossa pátria está nos céus, é o que o apóstolo fala aqui. Então Judas, quando ele perde a esperança de que Jesus seja um Messias terreno e que Jesus vá conduzi-lo a um estilo de vida vitorioso no meio dos homens, ele fala: não, eu tenho que tirar algum proveito disso. E aí ele vira o disco totalmente e ele passa a ter o intento de vender Jesus. Fala: não, mas eu posso ainda vender Jesus, ainda pode me dar um certo lucro. E ele fala aqui, então, aqui passando, o que Filipenses está tratando é de pessoas que, se passando por cristãos, vivendo como cristãos, talvez tenha títulos até, pode ser presbítero, pode ser pastor, pode ser apóstolo, né? Diz que tem aí, não tem apóstolo mais hoje não, tá? Mas tem gente que não estou entrando em detalhes aqui não, mas e nem sabe, querendo acusar pessoas ou identificar para você alguém fora daqui da nossa igreja não, porque a mensagem é para nós aqui, é
para você avaliar qual que é a sua intenção. Porque temos visto também pessoas que, quando Jesus não está fazendo, Jesus, não, mandei Jesus fazer. Se falar, se fizer, se orar, se ajoelhar e levantar, e for, e fizer o tal do... Mas Jesus está muito desobediente. Aí se ele não me obedece, eu vou vender ele por qualquer preço. E vende Jesus. E lá vem Judas, né, com destacamento. Aqui fala que ele recebeu, tendo Jesus recebido a escolta e dos principais sacerdotes, dos fariseus, alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas. Havia um destacamento, e essa escolta aqui, esse destacamento, havia um destacamento lá em Jerusalém, que era de aproximadamente uns 600 soldados. Havia uma torre lá chamada Torre Antônia. Possivelmente, então, aqui está representando os soldados romanos que vieram nesse destacamento. Não estaria ali o destacamento completo, mas uma boa quantidade de soldados, além dos guardas do templo, que estavam ali armados e equipados. Eu acho essa cena muito assim, ridícula, né? Tem muita coisa ridícula, porque lá vem esse aparato todo para prender Jesus. Mas Jesus Cristo, verso 4, diz que ele sabia muito bem o que estava para acontecer. Claro, ele sempre soube o que estava para acontecer. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo não é um mártir, meu irmão. Não use essa palavra para Jesus. Você pode usar essa palavra para Tiradentes. Tiradentes, né? Herói da Inconfidência Mineira. Nem sei se a história foi mesmo assim, mas a gente tem uma história como sendo assim, né? Que Tiradentes foi um mártir. Desce para Tiradentes um exército, você vê uma coisa, se eles teriam sido enforcados. Tiradentes teria sido enforcado? Ele tomava o poder. O intento deles era se rebelar contra a coroa de Portugal. Acontece que Jesus Cristo, irmão, ele tem todo o poder. E para que Jesus vai usar o seu poder? Então ele se adianta, você viu aí? Adiantando-se, perguntou: a quem buscais? Jesus não ficou no meio do povo lá, escondidinho. Jesus não esperou até alguém delatar. Ele se adiantou e ele se apresentou. A quem buscais? João 10,17 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então Jesus não tem problema com Jesus para ele se apresentar. Ele se adianta. E é interessante que aqui, se você olha para os versos 5 e 6, no momento aqui da prisão de Jesus, você vê que João, ele não destaca o beijo de Judas como sendo o motivo de Jesus ter sido preso. Ele nem menciona o beijo que Judas dá. Não é isso. Jesus não foi preso por causa da traição, era preciso ter um traidor. Mas Jesus Cristo não foi preso porque havia um traidor. Ele foi preso porque o desígnio de Deus era de que ele se entregasse. O desígnio do próprio Jesus era se entregar por nós. Então ele se identifica. E quem é que poderia resistir a Jesus se Jesus Cristo se opusesse? É por isso que eu falei, eu fiquei lembrando da pregação que eu vou falar daqui a pouco, quando a gente cantou sobre a palavra de Jesus. Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? A palavra de vitória, irmão, não é assim: eu tenho uma palavra de vitória para eu conquistar bens desse mundo. Mas a grande vitória que Jesus Cristo vai agora conquistar para nós, e a gente vai seguir nessa pregação na semana que vem, vendo o que Jesus fez e a entrega dele por nós, a palavra de vitória, a entrega dele, a aparente derrota de Jesus na cruz, é a palavra de vitória para nós. Essa é a palavra de vitória. Ninguém pode resistir. E ainda que Jesus tendo dito que sou eu, não seja assim, não dá para eu dizer assim, não, Jesus aqui usou
a identificação que Deus utilizou lá, quando se apresentou a Moisés, que Moisés disse: quem eu vou dizer que é que me enviou? E ele diga: eu sou, é quem te enviou. Porque esse eu sou o que sou, é porque somente Deus é, sem depender de ninguém. Porque eu sou o Enoque, filho de um outro Enoque, que é filho de outro, que é filho de outro. Tudo que eu sou é derivado. Tudo que qualquer coisa é no universo é derivado, porque tudo que existe foi criado por Deus. Quando Deus se apresenta como eu sou, Ele está dizendo assim: é a partir daqui, eu sou, e todas as outras coisas, elas são num sentido menor, elas são porque Deus deixou que existisse, ou fez com que existisse. Não posso dizer que Jesus queria, nesse momento, apenas utilizar, esse nome, mas não dá também para a gente não ficar aqui, perceber essa autoridade de Jesus, que apenas diz: sou eu. E aí diz aqui no verso 5, que o traidor também estava com eles. Veja que ele sempre menciona Judas, né? Estavam lá essa escolta, estavam lá os guardas, todo mundo armado, equipado, e o traidor também estava lá. E quando ele diz: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Você imagina a cena cômica, é cena de pastelão, de comédia de pastelão. Todo mundo: sou eu. Pensa a cena, e ninguém percebe o que foi que aconteceu, que todo mundo caiu quando ele falou: sou eu. Porque ele ia se entregar mesmo, mas ali a autoridade dele está demonstrada. Em Mateus 26, 53, no momento em que Jesus repreende a Pedro por ter cortado a orelha do Malco, Mateus registra assim, Jesus dizendo: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Uma legião, de 3 a 6 mil soldados. Aí você fica fazendo aquele monte de conta, e que Jesus fala assim: olha, o que não falta para mim são anjos ou forças disponíveis. Eu não estou contando com essa espadinha sua, Pedro. Que coisa ridícula. Quando Marcos 5, 6 fala, por exemplo, quando fala assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião de demônios estava possuindo um certo homem. E quando aqueles demônios veem Jesus, eles entram em desespero, porque eles sabem quem ele é. Então ele vai, aquele homem corre ali, e está ali aquela legião, quer dizer, uma quantidade imensa de demônios está sobre aquele homem, e ele se ajoelha, ou seja, que os demônios estão ajoelhando diante de Jesus, porque não dá para resistir à autoridade de Jesus. E mais ainda eu quero dizer para você que Apocalipse diz, capítulo 6, a partir do verso 15, que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram ao monte e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, estou dizendo todas essas coisas para você saber que, apesar de Jesus estar sendo humilhado, Ele está se deixando humilhar, Ele está se humilhando, Ele está se deixando prender. Mas não duvide, não pense em Jesus Cristo como uma vítima. Não pense: ai, que dó que eu tenho de Jesus. Eu já vi gente falando: não, mas tem dó de Jesus. Ainda mais quando eu vejo aquela novela Jesus, tenho muita dó dele. Quem é Jesus? Jesus, ele se deixa levar. Então o alerta está feito para você. Se você não sabe quem é Jesus, saiba que esse é Jesus. Lucas capítulo 12, verso 5, o próprio Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Está com medinho? De quê? Do seu chefe? Está com medinho dos seus colegas de escola? Você não está com medo de ser zoado? Ele falou que eu sou isso, não podem descobrir que eu sou crente. Tem medinho disso?
Jesus falou: eu vou dizer a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matar, está com medo de quem pode te matar? Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. E é Jesus. E é Jesus. Então, Jesus Cristo você precisa levar ele a sério. Ele diz: sou eu. Recuaram e caíram, inclusive Judá. Principados e potestades cairão, irmãos. Babilônia cairá. Apocalipse capítulo 18, vale a pena você ver, porque ele apresenta o sistema do mundo inteiro. Tudo isso vai cair. Caiu a grande Babilônia, caiu os grandes governos do mundo, as autoridades, caiu aquele que te ameaça, aqueles que ameaçam a nossa fé, que ameaçam a nossa vida, porque nós amamos o Cordeiro. Mas eles vão um dia procurar os buracos para se esconder, não porque nós vamos, que eles querem dizer que nós vamos atacá-los. Cristãos não atacam, cristãos são atacados. Cristãos não portam a espada, não sacam da espada. Se ele sacar da espada, vai ser repreendido por Jesus. Cristãos morrem por Cristo, não matam por Cristo, apesar de que nós somos acusados. Somos nós, segundo muitas pessoas aí, a razão da morte de certos grupos de pessoas. Nós é que promovemos todas essas coisas. Mas Babilônia cairá. E aí é maravilhoso ver o que acontece nos versos 7 a 9. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que disseram: não perdi nenhum dos que me deste. Observe isso que Jesus disse: não perdi nenhum dos que me deste. Não perdeu nenhum. Se é a mim que buscai, deixai ir estes. Contraste com Judas, porque Judas já caiu, não só porque tomou tombo junto com os soldados ali, mas ele já caiu espiritualmente há muito tempo. E aí a gente pode se perguntar: quem cai e quem fica de pé? Porque Jesus diz: não perdi nenhum. É uma palavra profética de Jesus. Quando ele ora, ele diz: não perdi nenhum. E ele diz, na oração que ele faz ao Pai, ele também não quer que nenhum se perca. Quem que não se perde? Porque Judas não pode se perder, porque você não pode perder o que você nunca teve. Ele nunca foi filho de verdade. Ele nunca foi filho a não ser da perdição. Ele era filho do diabo. E se você não é filho de Deus, já era. Mas aquele que é filho de Deus não se perde. É isso que Jesus disse. João 17,12 diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Eles não são do mundo, como também eu não sou. João 6,70 diz assim: replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, irmão, o apóstolo João, mais tarde, escrevendo a primeira carta de João, ele vai dizer lá no capítulo 2, verso 19 também o seguinte: eles saíram do nosso meio. Lembra que Paulo também fala dos que saíram do nosso meio? Dos quais eu falo até chorando e tal, ele falou lá em Filipenses. Agora o apóstolo João está falando de alguns que saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do santo com S maiúsculo, e todos têm esse conhecimento. Ele diz aqui, eu vou só falar dessa unção aqui. A unção aqui está falando do Espírito Santo que foi dado a todo crente, que segundo a palavra de Deus é o selo que foi posto a nós. Ora, qual que é o objetivo do selo? Garantir
a entrega, garantir que vai chegar ao destinatário. Ele é o penhor da nossa herança. Para que serve o penhor? Você está apertado aí, pega uma joiazinha lá, vai lá, coloca lá na caixa, né? Pega um dinheirinho emprestado lá. Aquela joiazinha que você deixou lá se chama o quê? Penhor. O que é penhor? A garantia de que você vai pagar o empréstimo. Porque se você não pagar o empréstimo, eles ficam com a sua joia. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Deus não apenas tendo nos dado herança, Ele nos deu uma garantia por meio da própria pessoa do Espírito Santo, que foi dada a todo crente. Então a conclusão que nós temos é que Deus é ativo, tanto na predestinação, porque Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, como Ele também é ativo na perseverança dos santos. E isso tem que fazer bem para a nossa alma. Isso não é para nosso comodismo. Quando nós declaramos tanto a predestinação que Deus escolhe, quanto a ação de Deus que nos preserva até o fim, algumas pessoas querem nos acusar que a gente é assim, uns crentes relaxados. Nós somos relaxados espiritualmente. A gente não está nem aí, a gente não está buscando santificação, a gente não está preocupado em fazer a vontade de Deus, porque a gente acha que Deus já nos escolheu e que nós somos os tais que vão herdar o reino de Deus. E quem nos acusa disso são irmãos nossos, nós os consideramos irmãos, pessoas que também estudam a Bíblia, que também creem em Jesus como o Senhor e Salvador, e que acham que nós interpretamos dessa forma. Nunca será isso. É porque eles não sabem o que nós pregamos. Nós pregamos a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós pregamos que é dever do crente buscar a santificação, porque é isso que Deus quer de nós. E também pregamos que Ele é agente juntamente conosco nesse processo chamado santificação. A gente tem, irmãos, alguns símbolos de fé. Não sei se você já ouviu isso. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem símbolos de fé. O que é símbolo de fé? Porque nós temos a palavra de Deus como a nossa única, viu? Único aqui não tem outro, única regra de fé e de prática. Mas nós temos alguns símbolos de fé que nos ajudam a explicar o que nós estamos interpretando dessa palavra. Serve para isso. O símbolo de fé não é infalível. O símbolo de fé para nós é a confissão de fé de Westminster. São os catecismos maior e menor de Westminster. Só para você saber que como presbiteriano. E lá na confissão de fé, é uma declaração de fé. Confissão, declaração. Lá a gente diz assim, sobre a perseverança dos santos, que está declarado aqui por esses textos que eu li e estudei com você, que é obra de Deus, Ele garante isso para nós. Lá diz assim, da perseverança dos santos: os que Deus aceitou. Não é que você aceitou Jesus, a gente até fala, sabe? Eu não fico brigando com quem fala, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu também falo, mas é aquela coisa que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Jesus disse, não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. A gente entende o que é, e aqui está declarado como é que a gente entende. Os que Deus aceitou no seu bem-amado, que é Jesus, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Mas tem uma advertência aqui. Há muita segurança em que Deus esteja agindo para a nossa salvação, não é? Mas há advertência aqui. Eles, porém, esses predestinados, esses eleitos, eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles, incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos, têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos
temporais. É aquilo que às vezes eu resumo dizendo assim, ó, você se eleito pelo Senhor, se escolhido de Deus, não vai para o inferno, mas se você viver uma vida de pecado, o diabo vai fazer um favor para você, de trazer um inferno para a sua vida, porque Deus vai autorizar isso. Juízos temporais é quando Deus permite que o seu povo sofra, é seu povo, mas sofra, e seja privado de privilégios espirituais, da comunhão com Deus, e vai sofrer, e vai até duvidar da própria salvação, e vai viver o diabo, vamos dizer assim, vai passar por quê? Por negligenciar os meios pelos quais nós santificamos a nossa vida. Então, por que é que nós falamos essas coisas? Porque a gente lê a Bíblia, e aqui Jesus diz que nenhum dos que me deste se perdeu. Não precisaria nem de mais nada, mas tem um monte de outros textos para confirmar isso. Então, pense comigo aqui esse ato de preservação de Jesus. Se os discípulos fossem presos naquele dia, será que eles teriam mantido a fé? Se eles passassem pelo que Jesus Cristo passou, se eles fossem passassem por uma parte do espancamento que Jesus vai passar agora e tudo, será que eles teriam permanecido? Isso é uma pergunta idiota. Eu fiz a pergunta e eu mesmo falo que é uma pergunta idiota, tá bom? Porque às vezes a gente se faz a pergunta, porque às vezes eu vejo o seu sofrimento, irmão, e eu falo assim, mas eu não dava conta de passar. Não é o que aconteceu com fulano? Eu não dava conta. Mas tem razão, é por isso que não foi com você. Porque 1 Coríntios 10, 13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não vos permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, da mesma forma que Jesus protege os seus discípulos ali agora, ele se adianta, ele se entrega, e ele diz, se é a mim que buscar e deixar ileso, ele provê, eles falaram, tá bom, resolvido, né? Já pegamos o cara, vamos embora. Para que nós vamos? Eles foram lá achando que nós vamos encontrar os discípulos de Jesus. Pensa os soldados romanos, quantas vezes eles viram as multidões atrás de Jesus? Eles falaram assim, o negócio é bravo, esse povo vai endoidar com a gente lá, a hora que a gente chegar para prender Jesus, esse povo vai juntar em nós lá, nós temos que ir armados. Mas chega lá, o próprio Jesus está se entregando e falou, deu certo, vamos embora, bora para lá, larga esse povo aí. Jesus providenciou que os seus discípulos fossem preservados, ele também providencia por você. Não veio sobre você tentação senão de natureza humana, mas fiel é Deus que não deixa que você seja tentado acima do que você pode. Então, se você está se entregando ao pecado, essa safadeza é sua e minha. Se eu estou me entregando foi além das minhas forças. Não foi. Não precisa brigar comigo não, vai lá falar com Jesus. Fala, Jesus, não, quanto a mim, o Senhor deixou eu ser tentado além da minha força. Porque nós não precisamos de justificativa diante de Deus, irmão. Nós precisamos de quebrantamento, nós precisamos de um justificador, nós precisamos confessar os nossos pecados e abandonar os pecados. Não tem que ficar lá assim, não, porque sabe que eu fiz isso, mas sabe como é que é, né? Porque aconteceu comigo assim, parece que só com você, né? No mundo. Aí Deus vai entender, tem gente que está na vida de pecado, mas Deus entende. Claro que Deus entende. Você acha que Deus é burro? Ele entende e explica, e a Bíblia explica, e diz até dos juízos temporais que lá vem aí. E não pense que porque Deus não trouxe ainda juízo sobre a sua vida, se você está numa vida de pecado, que Ele não vai alcançar você, porque vai. Porque como um pai disciplina um filho, ao pai de novo aí, assim o Senhor disciplina aqueles a quem ama. Se estáis sem disciplina, é porque não sois filhos. Então, o que ele faz agora? E o que ele diz o tempo todo? João 6,38 diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca. De quais? De todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. João 10,28 diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 17,2 diz, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, já li isso aqui com vocês. Então você tem que entender
como Deus é agente nessa história de nos manter, irmãos. Ele não apenas nos salvou porque Ele morreu na cruz e nos deu a possibilidade da salvação. Ele é o agente que converteu o seu coração por meio do Espírito Santo. Ele está presente na sua vida, Ele protege você, e Ele vai dar a você a perseverança até o fim. Ele garante a sua palavra, Ele não perde nenhum dos que são dele. No entanto, se você se entregar ao pecado, você vai passar vergonha e sofrimento desnecessário. O verso 10 vai mostrar para a gente sobre essa coisa da gente estar com Jesus e pisar na bola. Porque mesmo sendo escolhidos, nós não conhecemos muitas vezes os nossos limites. Verso 10 diz: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do sujeito era mau. Por que Pedro simplesmente não obedece? Ele está com Jesus, ele conhece Jesus. Quantas vezes ele foi repreendido por Jesus? Naquele dia em que os discípulos queriam pedir: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir esse povo que está rejeitando o Senhor, Jesus? Jesus falou: vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvar as almas dos homens. Mas por que o Pedro não obedece? A gente gosta de criticar o Pedro, mas a gente tem que se ver no lugar do Pedro, porque esses também somos nós. Por que ele vai além? Que arrogância é essa que faz com que eu e você queiramos assumir o controle daquilo que só Cristo pode controlar? Quantos de nós estamos sofrendo porque nós queremos fazer o papel de Deus? Você acha que você não orou o suficiente, mas se você passasse mais umas 2 madrugadas orando, que Deus faria tal coisa? Eu sou totalmente a favor das orações na madrugada, totalmente a favor de toda vez que você falar comigo em oração, eu sou a favor. Mas você não vai atingir um ponto em que você vai fazer uma barganha com Deus, onde Deus vai dizer: agora não dá, com esse nível de oração, estava aqui, porque eu estabeleci que depois de tantas horas de oração, a bênção tem que ir. Não tem esse negócio na Bíblia, irmão. Você não vai, olha, você tem que aprender a ser filho, você tem que aprender a se entregar, você tem que aprender a santificar a sua vida, porque você precisa ser santo, não para você conquistar bênçãos de Deus. Você precisa aprender que você precisa orar, não para você mover a mão de Deus, mas porque você ama Deus e você sabe que a mão de Deus é a mão do Pai, que se compadece dos filhos. E que, como eu disse aqui no começo do culto, ele se antecipa. Isso é descansar no Senhor. Mas o Pedro não descansa, ele quer assumir o controle, e extrapolar não é bom. A atitude dele é só mais um dos episódios de altos e baixos na vida dele ao lado de Cristo, não é mesmo? O que você está buscando quando você está agora? Porque às vezes o seu filho está distante do Senhor, e você quer, porque quer que ele seja restaurado por Deus. Está certo. Você quer que ele pare de pecar. Está certo. Aí você chega lá e amaldiçoa ele em nome de Jesus para ver se ele sai do pecado. Está errado. Está errado. Você quer usar Deus para ferir, você quer usar Deus para... Está errado, irmão. Você precisa confiar no Senhor, clamar ao Senhor. Você pode chorar na presença do Senhor, você pode orar, mas você nunca será Deus. Pode tirar o cavalinho da chuva. Não é assim. Para de sofrer por aquilo que não está no seu poder. Confia no Senhor, irmão. Eu sei que a lágrima vem, não tem jeito, eu compartilho da sua lágrima, mas não tente sacar da espada, não tenta fazer as coisas. O que você está querendo? Não é a vontade de Deus. No fim das contas você quer falar: mas um dia que eu orei para valer, e aí eu fiz acontecer, jejuei para lá, fui no culto, fiz a campanha e tal, aí finalmente eu conquistei. Conquistou coisa nenhuma. Nós somos fracos. Irmão, Deus não chamou você para ser Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é no máximo um espelho para refletir a glória do Senhor. Mas toda a glória e toda a honra sempre será do Senhor. Talvez no momento que você desencanar disso, de que você vai conseguir,
O Senhor Deus então fala: agora aprendeu, meu filho, vem cá dar um abraço, eu vou até fazer o negócio, que você estava me atrapalhando. Isso aqui é da minha cabeça, né, irmão? Eu não estou capaz de saber o que Deus está fazendo, mas eu creio nessa palavra. E o Senhor Deus chamou você: vinde a mim cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sobrecarga é tudo aquilo que não devia estar nas suas costas. Você está carregando o mundo, quer sacar da espada e resolver o problema com aquela espadinha? Você não vai fazer a obra de Deus no lugar de Deus. Eu acho interessante aqui Simão Pedro, né? Engraçado, o nome dele já é engraçado, porque ele chamava Simão. Jesus disse: você não será mais Simão, fazer de você uma pedra. Mas ele é Simão Pedra, Simão Pedra, Simão Pedra. A hora que ele é cana, né? Simão é cana. Cana, o vento leva, né? Já viu o canavial? E ele é assim, e quem sabe você também está sendo. Quem que é esse homem quando ele está sendo guiado pelo seu desejo? É o Simão, é o cana. Mas quem é ele quando está sendo dirigido pelo Espírito Santo, irmão? Nós também os conhecemos, sabemos o que é. Então, Jesus fala no verso 11 aí: não vou beber do cálice que o meu pai me deu. Talvez se Pedro não estivesse dormindo, né, na hora da oração, porque Jesus lá, ele disse: todas as coisas já são possíveis, se possível afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas não é só por causa daquele momento de oração que Pedro está dormindo, de certa forma nós também, meio que dormindo de vez em quando e não prestando atenção que aquele cálice esteve sempre diante do Senhor. Lembra quando Jesus disse para Pedro: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens? Quando Pedro diz: o senhor não pode tomar o cálice, o senhor não pode morrer, o senhor não pode se entregar. E ele fala assim: esse discurso é do inferno, eu conheço o autor desse discurso, esse modo de falar é maligno. Se a vontade de Pedro fosse feita, e se a sua vontade com a sua espadinha aí for feita, não, mas o que eu quero é isso, porque eu determino isso. Se acontecer, se a vontade de Pedro fosse feita, como é que ficaria aquela oração que é respondida com silêncio por Jesus? Não, Jesus, o Pai quer que o Filho morra, mas como Pedro não quer, então ele não vai morrer. Então muda tudo, porque a vontade de Pedro é maior que a vontade do Pai. Como é que fica aquela afirmação que Jesus depois faz para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Você estaria enfrentando uma resistência armada agora, tanto não sou desse mundo, não sou rei desse mundo, que não há resistência armada nesse momento da minha prisão. Mas Jesus ia ficar com cara de tacho, porque a vontade de Pedro foi feita. As 12 legiões de anjos que Jesus fala, que estavam lá à disposição, eu passar vergonha também, porque Pedro com a sua espadinha já ia resolver o problema. Como que fica a expressão de Jesus: os que lançam mão da espada pela espada perecerão? E se você ficar dormindo, irmão, você também vai fazer bobagem. Se você não santificar, não buscar Deus, não buscar conhecer o Senhor, não buscar a vontade de Deus, você também vai passar vergonha. Verso 12 menciona ali o comandante, é um comandante de 1000 que está ali. Esse comandante aqui, a palavra é um comandante de 1000, provavelmente o chefe lá da guarnição de Jerusalém. Verso 13, esse comandante, junto com aqueles que prenderam Jesus, o manietaram, quer dizer, amarraram as mãos dele, conduziram ele primeiro para Anás. Tem um destaque aqui para quem é esse Anás, porque o Anás aqui, irmão, quais os interesses de Anás, né? Anás era rico. Ele era, provavelmente, a riqueza dele, muito da riqueza dele vinha da venda dos sacrifícios que eram feitos lá no pátio dos gentios. Sujeito isento, né? Um juiz bom para julgar, né? Totalmente isento na questão. Ele é a mente por trás. Ele tinha sido sumo sacerdote antes. Você vê que ele é tratado como sumo sacerdote, né? Mas ele não era o sumo sacerdote naquele ano, que ele já tinha sido destituído pelos romanos, que naquela época estavam eles que escolhiam quem ia ser o sumo sacerdote. Mas ele mantinha a influência. Ele era inclusive sogro do Caifás. Jesus chega então,
em Caifás, e Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, tinha dito: convém que um homem morra pelo povo. Mas ele falou aquilo porque ele estava no cargo de sumo sacerdote, e como profeta ele falou aquilo. Que coisa, né? Profeta? Por causa do cargo. Não quer dizer que alguém que não é de Deus não possa falar uma palavra de Deus, mas não quer dizer que porque alguém falou uma palavra de Deus, ele de fato seja de Deus. Aí você tem aqui dos versos 15 ao 17 essa figura do Simão seguindo a Jesus de longe, né? Mateus 26, 58 fala assim: mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. E aí o verso 17 registra a primeira negação, que Jesus disse que ele ia negar 3 vezes antes que o galo cantasse. E eu me pergunto, por que alguém nega Jesus? Por que alguém nega Jesus? Porque não compreende o plano da redenção. As pessoas acham que entendem a vida. A maioria das pessoas, possivelmente você, e se for você, corrige isso aí da sua vida. A maioria das pessoas olham para a vida assim, a partir, eu nasci em 1972. Aí eu olho a minha vida a partir do meu nascimento, minha trajetória, como que eu cheguei até aqui e como que vai ser o futuro. Isso para mim é a vida. A vida para mim é a minha vida. Mas a vida, segundo Deus, não é a minha vida. Eu faço parte, eu sou uma pequena parte da grande história da redenção, que envolve a criação. Deus criou todas as coisas, a queda do homem que trouxe o pecado ao mundo, Adão lá no paraíso, como eu já disse a você, a redenção por meio de Jesus Cristo e a consumação de todas as coisas no futuro. Isso é a história. Quando a gente baixa os olhos da eternidade e coloca no aqui e agora, a gente começa a fazer bobagem, começa a negar Jesus. E a gente nega Jesus, às vezes tentando defender Jesus, que Pedro tenta primeiro defender Jesus, também já era uma negação de Cristo. E tem gente aí querendo defender Jesus com a espada, achando que Jesus precisa ser defendido. Tem gente falando bobagem aí na internet, agredindo pessoas em nome de Deus, por causa de questões políticas, falando mal, compartilhando ofensas em nome de Deus. Cuidado com o que você está fazendo. Se você estiver fazendo, querendo defender Jesus, irmão, não por isso, não assim. Quando é que uma agressão representa uma defesa a Jesus? Eu vejo aqui o Pedro sacou a espada. Em tese, Pedro está do lado certo ou do lado errado? Ele está do lado certo. Em tese, ele agredia aqueles que vinham para prender Jesus. Ele está certo? Ele está certo. Mas era essa a vontade de Jesus? Não era. E ele falou: mete a espada na bainha, porque aquele que usar da espada vai morrer pela espada. Não é assim. As armas do reino de Deus não são essas. Se fosse para usar, então Jesus não chamaria você. Jesus sabe muito bem se defender. Ele não está defendendo. Você sabe quais são as armas de Cristo? São as armas da luz. É quando você prega o Evangelho, a verdade. É a verdade que liberta. A verdade, irmão. E nem é a defesa da verdade que liberta. É a verdade pura e simples. É ela que liberta. É o Evangelho. Então, comece a orar pelos seus inimigos. Comece a orar por aqueles que maldizem você. Comece a orar aqueles que perseguem você, ao invés de revidar o que você às vezes está recebendo. Porque eu sei que é injusto o que muitas vezes nós recebemos. Nós denunciamos aqui que nós pagamos o pato de quase tudo. O cristão hoje, na visão do mundo, é o problema da humanidade. Nós somos a razão, segundo o pensamento do mundo, nós somos a razão da miséria e da desgraça do mundo. Então eles vão nos atacar mesmo. Só que nós não os atacaremos com as armas da injustiça. Nós oraremos por eles, porque lá no meio daqueles que nos atacam estão aqueles que Deus quer salvar. Jesus Cristo na cruz dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa oração de Jesus caiu no vazio, ou ele estava falando aquilo só para posar de bom moço? Ou ele estava de fato intercedendo pela salvação dos que o oprimiam? Então, quando eu resolvo me defender também, não dá certo.
Seguir a Jesus de longe leva ao ridículo, irmão. O que Pedro está fazendo ali naquele momento, ele não sabe muito bem se ele aproxima ou se ele afasta. Ele fica mais ou menos no meio termo. Ele segue Jesus, mas não de perto, de longe. E aí, daí a pouco ele está lá se aquecendo com os soldados. Tem coisa mais ridícula do que isso? Pegando um quentinho junto com os soldados que vão bater em Jesus daqui a pouco, que acabaram de prender Jesus. É ridículo você abraçando o mundo, é ridículo você no meio do mundo, como que concordando. A palavra de Deus, ela censura os que praticam o pecado e aqueles que concordam com o pecado também, de uma forma, não fede nem cheira, né? É ridículo. Enquanto ele está se aquecendo com os soldados, versos 19 a 24, Jesus está sendo interrogado, apanhando, injustiçado, e Jesus está perguntando: cadê as testemunhas? Vocês querem me interrogar Jesus a respeito da sua doutrina, os seus discípulos, os seus planos? Você está querendo o quê? Vontade de falar um negócio aqui, mas não vou falar. O que você está querendo? Cadê as testemunhas, né? É o que Jesus pergunta: cadê as testemunhas? Porque o julgamento de Jesus ali está totalmente errado. Ele foi preso à noite, ele não está tendo direito a defesa nenhuma, não tem testemunha nenhuma, está tudo armado, eles estão lá fazendo uma figuração de justiça que não tem justiça nenhuma. E aí ele fala assim: nada do que eu falei em oculto. Ele diz assim: você tem um plano junto com os seus discípulos lá, né? Você está armando um aí, que a gente está sabendo, né? Fala aí, confessa. Pô, tudo que eu falei no meio do povo, falei no meio de vocês, falei de dia, não de noite. Onde estão as testemunhas? Aí o cara vai bate. Enquanto Jesus está apanhando, Pedro está aquecendo com os soldados. Não porque ele não... Olha o problema. O crente, assim, esse crente que meio lá, meio cá, no momento de dúvida, tem hora que ele está sacando a espada, tem hora que ele não sabe o que ele vai fazer. Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você chega no verso 25, onde está Pedro? Aquecendo-se com os soldados ainda. E enquanto você vê Jesus dizendo: sou eu, Pedro está dizendo: não sou. Dependendo da pessoa, não sou. Porque quando João chegava aqui, você está indo lá de fora, eu conheço o pessoal aqui, eu vou abrir o portão para você. Tá bom, João, eu sou discípulo, eu quero ver Jesus de perto. A empregada fala: você não é? Não sou. Você não sou. Não sou. E o galo cantou. Irmão, antes que o galo cante, antes que a trombeta soe, 1 Coríntios 15:52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Antes que o galo cante, irmão, antes que toque a trombeta, conserta a sua vida, não passa vergonha não. Mesmo você sendo de Deus, para com essa vida torta, para com essa vida mais ou menos de seguir Jesus de longe. Tem duas trajetórias a partir do jardim. O primeiro jardim se tornou o jardim da desobediência, o jardim que tinha toda a fartura, tudo a favor, se tornou o jardim da desobediência. Mas o jardim do Getsemane, o jardim da agonia, foi também o jardim da obediência e da submissão. Se você quer se parecer com Jesus, obediência e submissão. O beijo da traição continua acontecendo. Está aí. O Judas continua aí. E a decepção continua levando pessoas a trocar Jesus por um ídolo. Qual o ídolo que assumiu o lugar de Deus na vida de Judas? O dinheiro. Foi
30 moedas de prata, dá para comprar um terreninho e começar comprar um terreno de mortos, né? Comprar um cemitério depois com dinheiro, as 30 moedas de prata. Às vezes você está abrindo mão do testemunho de Cristo para ficar bem na fita, para não ter problema com ninguém, para não... O que você vai ganhar com isso? Amizade com o mundo? Cuidado com a idolatria, cuidado para não trocar Jesus por qualquer coisa, porque o ídolo, ele engana você. O ídolo pode ser muitas coisas pelas quais as pessoas estão trocando Jesus. É o sexo, é poder, é qualquer coisa. Ah não, melhor pegar. O ídolo engana você, ele não satisfaz, a culpa vem depois, as consequências vêm depois. E o ídolo, ele quer conduzir você à morte, ele quer acabar com a sua vida. A espada da rebelião, ela continua na mão de alguns crentes hoje. A tentação de assumir o controle, mas com uma mente satânica. Assumir o controle com um desejo particular, contrariando a vontade de Deus. Para com isso, larga a espada física, pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conheça o plano de Deus e se submeta, adequa a sua história à grande história de Deus. Tudo isso aqui é passageiro, a eternidade é o que importa. Importa que nós sejamos transformados se a trombeta soar hoje. Importa que nós sejamos ressuscitados se nós morrermos antes de Cristo voltar. Importa o que é eterno, não o aqui e agora. Se você regular sua vida pelo aqui e agora, você está fazendo o pior investimento que você pode fazer. O cálice da submissão também está posto para nós. É a postura requerida do servo. Por acaso não tomarei o cálice? E nós vamos tomar o cálice daqui a pouco ali. Mas isso aqui pode ser maldição na sua vida, se você não discernir o corpo e o sangue de Cristo. Não é teatrinho, é verdade. É entender como a nossa vida está ligada à vida de Cristo, como que a nossa missão está ligada à missão de Cristo, como que nós vivemos a partir de Jesus, da sua vontade. É isso que nós vamos fazer. Não vamos fazer teatrinho, nós vamos cear, porque nós temos parte no corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo, agimos em nome de Cristo. É por nosso meio que o Senhor está exortando o mundo e chamando o mundo à conversão. E o fogo da negação, aquele foguinho ali da negação, nós não podemos ignorar que ele é sedutor. É aquela luta interna que quer afastar a gente de Cristo. Cuidado com a trégua que Satanás oferece. Não, você não mexe comigo, eu não mexo com você. Fica aí, vem cá se aquecer com os meus soldadinhos aqui. Cuidado com as rodas onde você está se sentando. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo de número 1. Então é melhor, irmão, se for necessário, você hoje chorar amargamente, como Pedro chorou, porque é o que ele faz a seguir, quando ele nega a terceira vez, ele está ao pé de Jesus, tem aquela troca de olhares, ele percebe que ele meteu os pés pelas mãos, ele percebe como que ele não dá conta de nada, ele só sabe fracassar. Mas você também sabe que Jesus Cristo não abriu mão de Pedro, e vai encontrar ele mais adiante, vai edificar a sua vida, vai restaurar a sua vida, e vai fazer dele um dos maiores apóstolos de Cristo. Assim também o Senhor quer levantar você, tirar você de uma vida de pecado, levar você a uma vida de santidade, e fazer de você alguém que proclama o nome dele com poder, sabe, com autoridade. É isso que ele quer para você agora. Não aceita as moedinhas do mundo, não. Jesus assumiu a nossa angústia. Eu gostaria que os presbíteros, por favor, que estão presentes, pudessem
estar aqui comigo para nós servirmos a ceia do Senhor, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e meditasse um pouco nessa palavra que você acabou de receber. Os irmãos do louvor podem vir, por favor. Medita nessa palavra. Muito provavelmente você não é o Judas. Você não é o filho da perdição. Mas talvez você seja o Simão, que precisa ser Pedro. Deus quer que seja Pedro, mas talvez o Simão. E o Simão precisa de arrependimento, precisa mudar de rumo, precisa clamar pela graça e misericórdia do Senhor. E é isso que nós fazemos diante da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça ao partido, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Isso aqui é juízo temporal. É disso aqui que Deus está falando. Juízo temporal é isso aqui. Fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando Deus, não gosto dessa expressão não, mas ela é popular, vou usar aqui para você entender. Quando Deus pesa a mão, não gosto não é bem assim. Mas dá para entender. Por quê? Porque você está rejeitando a realidade do corpo de Cristo. Não é assim que nós vamos participar da ceia. Nós vamos participar da ceia pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Convido você que vai participar, ficar de pé. Todos os que têm um compromisso com Jesus são batizados, membros de uma igreja evangélica, são convidados à mesa do Senhor. Vamos orar, e nós vamos cantar uma canção. Os irmãos presbíteros vão levar os elementos até você. Você pega e espera para cearmos juntos. Senhor, nós confessamos a Ti o nosso pecado. Confessamos, Deus, que temos sido Simão muito mais vezes do que deveríamos. Quando deveríamos todo o tempo ser Pedro, ser pedra, ser firmes, estar de fato ancorados na rocha que é Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as indecisões, as fraquezas do nosso coração. Restaura a nossa vida, a nossa fé. Restaura, Senhor, o nosso ministério. Restaura, Senhor Deus, a nossa vida na Tua presença. Ao participar do corpo do Senhor, que seja restaurado na nossa alma, Senhor, o compromisso que nós temos de viver de modo digno, de modo agradável ao Senhor. Ó Deus, nós rejeitamos o mundo, Deus, rejeitamos a amizade com o mundo, os ídolos do mundo, e aceitamos a missão. Nós também, como o Senhor Jesus, nos oferecemos, damos um passo à frente para dizer que estamos nas Tuas mãos e queremos fazer a Tua vontade. Então, Senhor Deus, nos abençoe ao participar da ceia do Senhor, que sejamos todos abençoados para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira bebida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou e igualmente ouviu pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada é semelhante àqueles que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Vamos, agradeça a Deus. Então, coma do pão e beba do cálice, para a glória do nosso Senhor.
Louvado e agradecido seja teu nome, Deus. Neste momento, Pai, rememoramos esse sacrifício tão perfeito, tão amoroso, sacrifício vicário, Pai. Louvamos o teu nome pela tua presença no nosso meio, Pai. Louvamos o teu nome, Deus, e pedimos que isso nos fortaleça, Deus, espiritualmente. Que possamos, ó Pai, a partir do chamado da tua palavra, seguirmos o Senhor de perto, não de longe. Cumprirmos cabalmente, Deus, aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Continue, Deus, nos chamando, nos santificando por meio da tua palavra, e que possamos responder com fé, prática e atitude o teu chamado tão glorioso. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos em paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós agora e sempre. Amém.